igreja, aquela que vai subir um dia com Cristo, para poder trazer a palavra do Senhor, primeiramente para mim, para depois chegar aos irmãos, porque eu aprendo muito mais do que vocês podem ter certeza disso aí. Hoje é um culto de ensinamento, e nós sabemos que sem instrução e sem ensino não podemos crescer. Nós somos instruídos desde criança a aprender as coisas. Por isso, quando vamos para a escola, aprendemos o beabá, o aiaú, o babedibaú, e aí vai sucessivamente. Nós temos que estar cada vez mais interessados em aprender a palavra de Deus. O que eu vou trazer hoje para os irmãos, eu poderia fazer aqui uma pregação expositiva, eu poderia fazer uma pregação textual, mas eu vou trazer aqui para os irmãos uma explanação temática. Como que funciona? Nós vamos aqui elecar um tema pertinente ao nosso dia a dia, trazendo os acontecimentos passados para o nosso cotidiano, para que isso deva ser aplicado. Não é que pode ser, é que deve ser aplicado no nosso dia a dia. Se você quiser anotar algumas coisas, fica à vontade, tá? Quem trouxe papel, caneta aí, lápis, não importa. Você pode estar anotando, a nossa irmã lá do fundo está com papel lá, tá? Se você quiser caneta. Eu, quando estava dando aula, há 23 anos atrás, eu sempre falava para os alunos assim: eu vou dar uma dica para vocês. Sempre tem aquela pergunta, né? Vai cair na prova? É isso? Vai cair. Quando eu estava explicando a matéria, eu falava assim, eu usava o código, eu falava assim: isso é importante. Quando eu falava isso é importante, você podia ter saber que ia cair na prova. Aí ele sempre perguntava no final da aula: professor, isso aí que o senhor falou, vai cair na prova? Eu falava: não vai cair não, vai despencar. Então, se você não anotou, não posso fazer nada, tá? Mas o mais importante, irmãos, é você anotar aqui, tá? Na sua mente, porque o papel ele molha, a tinta ela borra, apaga, rasga, queima, mas a sua memória Deus vai cuidar. O que você aprender, o que você decorar, coloque no seu cotidiano, em nome de Jesus, tá? Eu quero que você abra a sua Bíblia aí, uma passagem bem conhecida, e assim será, no livro de Oséias. Livro de Oséias, a partir do capítulo 1 em diante. Oséias, o Antigo Testamento, né? Alguns falam Velho Testamento, mas quando você se fala velho, é uma coisa que já está ultrapassada, né? Não é que o Antigo Testamento deixou de ser eficaz, apenas houve uma divisão. Por que antigo e novo? Porque tínhamos uma antiga aliança e agora temos a nova aliança, que é a aliança de Cristo com a sua igreja. Oséias, ele é considerado, dentro aí dos estudos, chamado, né, de profeta menor, um dos profetas menores. Oséias, juntamente com Jonas, eles são os dois únicos profetas que trouxeram a mensagem do Senhor ao norte de Israel, tá? Ao norte de Israel, e não de Judá. Então é uma das coisas que você já vai aprendendo aí. Os dois únicos profetas do Antigo Testamento que levaram a palavra de Deus, a profecia do Senhor, ao norte de Israel. Só os dois. Não tem nenhum outro profeta aí na Bíblia. Você pode pesquisar depois, você não vai localizar. Livro de Oséias, no capítulo 1, versículo 5. Depois nós vamos lá para o mais conhecido. Oséias, capítulo 1, versículo 5. Já começa com uma mensagem de Deus para o seu povo, dizendo assim: e quebrarei o arco de Israel naquele dia, no vale de Jezreel. Depois vocês vão saber o que é Jezreel. Agora vai lá em Oséias 4, 6. É o mais conhecido. Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Em algumas traduções diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhes faltou conhecimento. Então, passado, presente e futuro, então lhes falta. É algo que está acontecendo. Faltou, passou, mas não deixa
deixa de ter sua eficácia. Porque rejeitaste o conhecimento, eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, eu te esquecerei de teus filhos. Tá bom até aí. Oséias, filho de Beri, ele era da descendência de Israel. Deus se apresentou a Oséias, assim como se apresentou a Ezequiel, assim como se apresentou a Isaías, assim como se apresentou a Jeremias, sempre com a tendência de levar a mensagem para o povo. O que acontece ao longo da Bíblia? Se você pegar a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, você vai ver que desde o começo ali, como que funcionava. Deus, quando criou Adão e Eva, Ele os colocou no jardim do Éden, para que fossem obedientes, para que seguissem os preceitos bíblicos ali. Porém, desobedeceram. Então, ao longo do tempo, essa palavra desobediência é algo que acompanhou o povo de Israel durante muito tempo. Então, o povo fazia um concerto com Deus, passava algum tempo, se esquecia. Passava algum tempo, se esquecia. Aí Deus se inclinava novamente para o povo de Israel e dizia assim: se vocês novamente buscar a minha face, converter, se humilhar, orar, eu sararia a terra, etc. Isso aí está lá em 2 Crônicas 7,14. Nos dias de hoje não é diferente. A pessoa vai na igreja, quando ela está como? Geralmente é quando ela está quebrantada. Geralmente está passando por alguma dificuldade, por algum problema, está passando por alguma luta, e ela vem na igreja, aí ela ora, ela aceita Jesus, ela busca, ela faz campanha, e Deus até o abençoa, mas já sondando o coração dela, sabendo o quê? Que assim que ela conseguir os benefícios do céu, ela vai, tchau, já consegui o que eu queria, agora eu vou embora. O povo de Israel não era diferente. Nessa época aqui de Oséias, o povo estava perdido fisicamente, espiritualmente, moralmente. Ou seja, tudo aquilo que contradizia a palavra de Deus, o povo estava praticando. Sabe por quê? Porque nós temos uma memória muito curta. Nós temos uma tradição de ter a memória muito curta. Daqui a um tempo, não vai muito tempo, você pode ser a pessoa mais rica do mundo, você pode ser a pessoa mais famosa do mundo, você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode ter toda a fama do mundo. Em 3 gerações, o seu tataraneto não vai saber quem é o tataravô dele, você vai ganhar um esquecimento. Então não existe coisa mais importante do que a palavra de Deus. Amém. Não existe coisa mais importante do que os mandamentos divinos. Amém. Muitas vezes a gente bate no peito e fala assim: eu sou o cara, né? Como diz essa linguagem, eu particularmente gosto de usar esse negócio de cara. Por quê? Porque nós temos a mania de querer enxergar as nossas próprias forças e não a força que vem do céu. Mas quem nós somos? Quem somos nós? Quem lembra eu estou fazendo só um adendo aí, um estudo, para a gente poder entender a força do significado do que é obedecer a Deus, do que é mudar a nossa conduta, do que é não cair no esquecimento, falta de conhecimento. Em 1960, 62, surgiu aquele grupo lá de Liverpool, né, da Inglaterra, lá, conhecido os Beatles. Quem é um pouco mais sabe o que eu estou falando. Numa entrevista infeliz, o John Lennon lá, foi o primeiro que morreu assassinado por um fã. Eles disseram assim que eles seriam mais famosos que Jesus Cristo. Eu acho que tem gente aqui que não sabe nem o nome da banda, nem o nome do integrante deles. Eu não falei do John Lennon. Alguém sabe os 4 nomes deles aí? Sabe falar certinho quais são os 4 integrantes dos Beatles que diziam que seriam mais famosos que Jesus Cristo? Então, às vezes, o ser humano ele acaba extrapolando aí em algumas palavras. Nós somos todos iguais. A nossa própria legislação diz assim, lá no seu artigo 5º, 44, parágrafo 1, inciso 2: todos são iguais perante a lei. Então não existe mais pobre, mais feio, mais gordo, mais magro, mais branco, mais preto. Não, todos somos iguais perante a lei. Quizá fosse assim diante de Deus também. O profeta Oséias, ele passou por uma luta muito grande nesse período, no sentido de enfrentar o povo rebelde. Ele casou-se com uma mulher chamada Gomer, a esposa dele chamava-se Gomer. Era uma população tão perdida
era um povo tão perdido, que eles tiveram 3 filhos. Um deles é Jezreel, que significava Deus não está comigo. Depois ele teve mais 2 filhas, Lahaluna e Lahoina, que era um outro homem. A sua esposa, durante o período do casamento, ela fez o quê? Ela foi se prostituir, ela virou prostituta. Nesse período, Deus olhou para Oséias, inclinou os olhos para ele, dizendo que o povo estava sendo destruído porque eles faltavam conhecimento. Os irmãos talvez tenham até enjoado, eu vou falar, conhecimento ocupa espaço. Agora, o que é que o conhecimento ou a falta dele pode fazer com o cristão? O que é que a ausência de conhecimento pode fazer comigo? Quais são as consequências que essa falta de conhecimento pode trazer para mim? Eu destaco alguns pontos aí. Primeiramente, se eu não tenho conhecimento de alguma coisa da parte de Deus, eu vou andar na contramão. Eu vou começar a fazer tudo aquilo que eu acho que é certo, sem saber se não é, agir com minhas próprias emoções, os meus próprios passos, com as minhas próprias decisões. Eu estou andando na contramão. Muitas vezes, muitos de nós aqui, viemos para a igreja, quem não é de berço cristão de nascença, por exemplo, porque geralmente andou na contramão da vida aí. Você andou na contramão, você cometeu alguns delitos, vamos dizer assim, delitos espirituais, delitos morais. Depois que você começou a entender, quando alguém falou para você assim: vamos à igreja, vamos cultuar, Deus tem algo na sua vida, Jesus te ama, aquelas frases mais antigas, né? A partir do momento que você começou a ter o conhecimento do que é o Evangelho, a sua conduta passou a mudar, a sua visão de mundo começou a se inclinar para o lado de Deus. Fala, peraí, e outrora eu bebia cachaça todo final de semana, depois eu passei a beber 3 vezes por semana, aí passei a beber todo dia, porque para mim era bom. Estou dando um exemplo, tá? Eu nunca bebi, graças a Deus. Estou dando um exemplo só. A pessoa faz as coisas achando que é bom para ela, mas sem saber que aquilo está o quê? A condenando. A palavra de Deus, ela nos revela assim, que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. O que é o tempo da ignorância? Eu não sabia. A partir do momento que eu tive o esclarecimento da palavra, a partir do momento que o profeta trouxe para mim a mensagem, levou meu povo para que eu possa mudar a minha conduta, eu continuo fazendo as coisas que eu fazia, o homem velho ainda não morreu. O homem velho continua ali. Então o profeta Oséias, ele trouxe ao povo a necessidade de mudança de comportamento, que nada mais é do que educação, mudança de comportamento. O que é andar na contramão dos preceitos divinos, por exemplo? Quando eu não era evangélico, isso não é uma crítica, tá? Na verdade é uma observação. Eu acreditava que santo fazia milagre. Que era normal, que eu crescia acreditando nisso. E se você não fosse lá, fizesse uma simpatia, né? O que é simpatia? Infelizmente, né? Ainda tem muito crente que faz simpatia, tá? Aí uma coisa, simpatia nada mais é do que uma macumbinha, viu? Não é. Se você está fazendo uma coisa que vem lá de trás, que é uma prática que você não sabe de onde se originou, não provém de Deus. É uma coisa oculta, é uma coisa assim, que traz para você certa desconfiança. Como que deu certo, né? Lembra de criança quando soluçava, você ia lá e colocava uma fitinha vermelha na testa e parava de soluçar? Tudo isso aí é simpatia. O crente não faz simpatia. A Bíblia fala assim, ó, se tem entre vós doentes, estenda as mãos e ore. Imposição de mãos é oração. Por que eu vou ficar buscando benzedor, ficar buscando simpatia, como diz a linguagem, mandinga? Tudo isso é falta de conhecimento. A falta de conhecimento, ela nos faz tropeçar. Ela nos faz fazer coisas que não agradam a Deus. Quantas
vendo. Aos olhos do Senhor nada passa em branco. Então isso é falta de conhecimento. Então se você não sabia, a partir de hoje, então, anota os critérios. O crente ele ora, o crente não benze. O crente ele ora, o crente não faz simpatia. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E tem que se fazer novo mesmo. Tudo isso aquele povo fazia. Todas as coisas que desagradavam a Deus. Como que Deus vai me responder a oração se eu continuar praticando as mesmas coisas que eu praticava quando eu não sabia? Conhecimento não ocupa espaço. Segundo tópico que eu posso alegar. Essa frase aí é o que está ditando a regra dos jovens, né? Eu falo dos jovens aí porque é uma geração que preocupa muito. Eu vou dizer uma coisa para vocês: Deus não mudou. Deus não mudou. O que era santo antigamente continua santo ainda. O que não poderia em épocas passadas continua não podendo. O que eu falo? Por que eu estou dizendo isso aí? A ausência de temor de Deus. Hoje você vai falar alguma coisa para o jovem, até para o adulto, né? Eu falo jovem porque ainda tem muita caminhada pela frente. Você vai dar uma instrução, você vai dar uma orientação, você vai fazer uma pregação e o jovem, nada a ver. Tem nada a ver. É a era do nada a ver. Quando Jesus voltar e você fazer de conta que é crente, você ficar fazendo de conta que é crente, você pode até orar, você pode até buscar, mas você continua vivendo nada a ver. Continua vivendo nada a ver. Não, você não tem nada a ver. Eu posso usar essa vestimenta que não tem nada a ver. O camarada vai lá e coloca uma máscara de caveira, que simboliza a morte. Não tem nada a ver. Eu uso um boné bordado com as escrituras ali hebraicas, que nem sei o que significa. Não tem nada a ver. Você sabe o que está escrito aí? Eu vejo muito isso na rua, durante o meu trabalho. Tem que ter muito cuidado, muita vigilância com isso. A Bíblia diz assim no livro de Coríntios que o nosso corpo é temporada do Espírito Santo, não é temporada de Satanás, não, e nem de frases macabras. Aí você vai pregar para o jovem, ensinar para ele, nada a ver. Quando Jesus voltar, você, crente, que não tem nada a ver, vai chegar diante de Jesus. Isso não sou eu que estou dizendo, é a palavra, no livro do Apocalipse. Senhor, aqui eu era do grupo de jovem, eu era do centro de oração, eu era da escola dominical, eu falei muito do Senhor lá, eu te adorei. Ele vai falar assim: em verdade eu digo que não vos conheço, apartai-vos de mim, maldito. Se ele dissesse apartai-vos de mim, já era o suficiente. Ele ia chamar de maldito. Se Jesus chamar de maldito, o que sobrou para mim? Apartai-vos de mim, maldito, raça de víboras. Então, se você não tem o temor de Deus, você não está preparado para pegar o reino do céu. Sabe por quê? Porque se chegar lá, você vai se contradizer. Se eu vai lá na terra, vai nascer fazendo do meu jeito, mas aqui é debaixo da mão de Deus, aqui é debaixo das minhas mãos. Eu te criei, eu te mudei, eu te conduzi. Para chegar lá no céu, tem um trajeto muito grande. E essa caminhada nossa, ela é sistematizada. Não é só durante o culto, não é só durante a palavra, não é só durante o ensino. O que acontece é que muito crente, nós estamos falando de falta de conhecimento. Esse é o tema de hoje. Falta de conhecimento. A pessoa vem na igreja, ela ora, ela se ajoelha, ela chora, se humilha, coisa mais linda do mundo, abraça, cumprimenta a todos, enfim, nossa, aquela unção toda. Domingo, quando é na segunda-feira, ela se comporta como Deus, se Deus não existisse. Ela fica segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, como se Deus não existisse, vivendo o verdadeiro ateísmo religioso. Aí quando é no domingo, ele não se curva. E durante a semana, você fez o quê? Será que quem trabalha com você sabe que você é evangélico? Será que quem trabalha com você, aqueles que estão do teu lado, sabe que você é convertido? Ou você é só na igreja? Porque se você disser lá no seu serviço, ou onde você frequenta, que é crente, vão fazer bullying de você, vão tirar sarro de você. Você tem que ser luz aonde for, não importa, doa quem doer. Porque quem vai te justificar é Jesus. Ele que vai te justificar. Nós não somos justos, nós somos justificados segundo a palavra. Se você não tiver esse temor, meu jovem, minha senhora, meu senhor, se você não tiver esse temor de Deus, o mundo vai ficar dentro do seu coração aí. Você não vai sair dele, e nem ele vai sair de você. Não tem nada a ver.
palavra de Deus, ela está exposta hoje para quem quiser. Chegará um dia em que ela não estará mais à disposição. Ausência, outra coisa importante. Oséias, ele enfrentou tudo isso. O crente andando na contramão, ausência de temor e principalmente ausência de ordem e decência. O culto do Senhor, ele tem que ter ordem e decência. Não se escandalizem, porque o culto que ensina é puxão de orelha mesmo, tá? Mas é um puxão de orelha santo, é um puxão de orelha abençoado. Começa o culto, esse povo aqui estava viciado moralmente, imoralmente, né, em bebida, em prostituição, em tudo aquilo que vinha ao desencontro da vontade de Deus. Começa o culto, é uma andação de gente, é banheiro, é água, olha, é complicado. Pai e mãe. Eu falo como pai, falo até como avô, já que sou. Tem uma coisa que destrói a decência e a ordem do culto. Isso aqui. Eu falo porque eu criei meus 2 filhos. O meu mais velho vai fazer 27 anos e eu ainda não era convertido. Os meus 2 filhos pequenos, desde criança, desde bebezinho, frequentando a igreja, a escola bíblica, não tinham acesso a isso aqui. O que acontece? Estamos falando de ordem e decência. Quantas vezes eu fui em cultos que eu deixei de prestar atenção na palavra que estava sendo pregada pelo pastor, pela pastora, missionário, diácono, presbítero, cooperador, para ficar ouvindo musiquinha de celular com criança não. A palavra de Deus nos revela que Jesus Cristo virá como um ladrão. É um termo que se compara. O que o ladrão vem? Ele avisa? Não, ele vem rápido. Se de repente, durante aquela mensagem lá que está falando comigo, eu me distraí olhando ali, essa coisa, eu perco a minha salvação. De repente você vem no culto, você fica tão distraído, eu tenho certeza que aconteceu com cada um aqui, já aconteceu comigo. Da pessoa chegar assim e perguntar, qual foi a essência da palavra? Não sei. Estava distraído, estava pensando na morte da bezerra. Eu estava olhando o celular que estava do meu lado ali, tocando musiquinha. Vou falar uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Se tem um ser humano que entende o que é a presença de Deus, entende o que é culto, é a tal da criança, viu? É a criança. Criança, a partir de 1 ano de idade, ela já sabe muita coisa de Deus. Nós é que achamos que ela é inocente. Nós é que achamos que ela é bobinha, se contenta com qualquer coisa. Não. Lá em Provérbios 22:6, também conhecido, ensina a criança o caminho que deve andar. E mesmo quando estiver velho, não se desviará dele. Então ensina a criança a mexer no celular, que até quando tiver adulto, ela vai ficar distraída no culto. Na hora da palavra, vai querer ficar mexendo no celular. Ordem e decência. Era só isso que Deus queria que Oséias trouxesse aquele povo. Ordem e decência. Eu quero que vocês olhem para mim e digam assim: ó, eu sou o teu Deus, o Senhor é meu Deus, meu refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Só isso. É só isso que nós temos que dar ao nosso Deus. Nós temos que ter ordem e decência. A hora que começar o culto, antes de começar, eu vou no banheiro, eu vou tomar água, eu vou conversar sobre futebol, quem gosta, eu vou conversar sobre filme, enfim, não vou falar novela, porque banalizou muito, né? Banalizou muito. E eu digo até assim, ó, realmente é nó e vela, né? Nó e vela. Só coisa que não some nada para a vida do crente. Outra coisa, o povo de Deus não estava comprometido com o Senhor. Hoje na igreja não é diferente. Eu estou no grupo do departamento de jovens, mas eu não vou me envolver com a pichiche da igreja não, isso é coisa de outro departamento. Aí o jovem vai fazer um retiro, aí os outros vão dizer: não, retiro é do jovem, eu não vou me envolver. A Bíblia diz assim no livro de Coríntios, no capítulo 1
prospera, ele não funciona, ele não anda. Ele não anda, não funciona. A igreja tem que ser um total. A igreja tem que ser um total, ela tem que ter a sua atividade totalizada. A igreja ela tem que ter um comportamento auspicioso. Ela tem que ser auspiciosa, ela tem que ser uma igreja verdadeira, não só de palavra. Por que eu não vou me envolver no departamento de jovens? Só porque eu tenho mais de 40 anos? Por que o jovem não se envolve no departamento das irmãs, dos irmãos? Porque eu sou jovem, eu não é motivo. Por acaso a mão esquerda faz alguma coisa que a direita não sabe? Por acaso o olho direito vê alguma coisa que o esquerdo não vê? Se você fechar, a sua mente vai denunciar. Não funciona, tem que ser um corpo. Então nós temos que ter o quê? O comprometimento total da igreja. Comprometimento. A igreja vai fazer um evento, todo mundo se envolve. Porque se der certo, foram todos. Se der errado, foi todos também. Continuamos juntos. Forte, firme, buscando melhorar. Esse comprometimento tem que haver, tem tudo a ver com o nosso dia a dia. As ideias que surgem, é uma cesta. Muita gente pode achar que é uma coisa repetitiva, tudo bem. Tem gente que está precisando, tem gente passando fome. Hoje você de repente fez 3 refeições, tem gente que está clamando por uma. Por que a gente não se envolve? Por que a gente não busca? Deus está observando tudo isso. Nós não podemos nos comportar como naquele tempo. Israel estava perdido, Judá nem se fala. Outra situação, o culto ao Senhor. Deus disse a Oséias, né? Falta de conhecimento. Hoje eu não vou na igreja por quê? Existem milhões de subterfúgios a qual possa me encobrir, tentando justificar o injustificável. Tem gente que vive usando subterfúgios de não ir na igreja. Eu desde criança gosto de jogar futebol. Jamais vou deixar de ir ao culto, de frequentar a palavra, mas hoje foi um exemplo clássico, um testemunho rapidinho, um minutinho só. Está tendo agora um comércio aí, né? Meu time ia jogar ali. Eu fiquei no assunto de bico. A hora que eu falou para mim assim, tem como você trazer a mensagem até mais? Ficaria no assunto de bico. Ficaria no assunto de bico se outrora eu tivesse um olhar, se o Gilberto lá falar, se eu desse ouvido para ele, falar assim, não, pá, transfere aí o ensinamento, vai lá jogar. Seu time está precisando de você. Só que hoje, se eu fizer isso, o futebol vai ser meu Deus, a competição vai ser meu Deus, e meu Deus ele está aqui, não está lá. Isso é secular, isso é quando for possível, se der. Em outrora, isso também é possível. Sempre gostei de jogar futebol, gosto até hoje, mas não coloco mais o futebol acima da vontade de Deus. O futebol não é meu Senhor, o futebol não é meu Deus. Eu tenho que estar aqui porque se eu estou, porque Ele permitiu que eu estivesse. Outra situação, decisões precipitadas. A falta de conhecimento, ela faz tudo isso. Eu vou dar um passo maior que a perna, se porventura não der certo, eu vou dar 2 passos para trás. Sabe como é que chama isso? Sabe como é que Deus fala? Usa um termo chamado jactância. Jactância. Meu Deus, que palavra é essa, né? Jactância. O que é jactância? Jactância significa arrogância, altivez. Ou seja, eu vou bater no peito, não. Eu vou fazer, depois eu consulto a Deus. Se eu tiver essa jactância, eu vou estar sendo como Israel, naquele tempo de Oséias. A minha altivez vai falar mais alto do que eu. A minha arrogância, a minha prepotência, a minha vontade vai prevalecer. Jamais. Eu tenho que justificar uma ausência com os meus próprios deleites, com o meu próprio regalo. Se eu ficar regalando tudo que Deus tem para mim, e eu ficar usando isso como desculpa, vou usar esse termo,
Naquele dia eu não vou ter como chegar diante do Senhor. O profeta Oséias, ele estava com vergonha. Ele sentia vergonha. E você tem uma coisa que você tem que sentir quando a palavra falar com você. Foi igual nós falamos na célula hoje com casais lá. Eu falei lá para o irmão. Nós temos que sentir duas coisas. Vergonha, quando o Evangelho faz conosco, tipo assim, realmente eu estava fazendo tudo o contrário. Vergonha. E segunda coisa, o pecado ele tem que doer em você. Se ele não doer em você, é porque você não se arrependeu. Você continua fazendo as mesmas coisas. O pecado é persistente, recorrente, ele vai te conduzir até o inferno. E não tem meio termo. Ele vai te conduzir para o inferno. O profeta Oséias, ele precisava trazer esse ensinamento para o povo. Ele precisava ensinar que aquela conduta estava indevida. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. E se esse povo se inclinar para mim, eles ainda têm jeito. A igreja ainda tem jeito. Amém. A nossa postura talvez não tenha sido a mais adequada diante de Deus. É tão fácil ficar aqui sentado escutando o que eu estou falando. Eu quero ver praticar e fora. O que é que você anda postando na rede social sua? O que é que você anda postando nos seus status? Quais são os comentários? Quais são os termos que você está usando ali na sua rede social? Condiz com a sua conduta de crente? Condiz com a sua condição de descer as águas e nascer de novo, que as coisas velhas passaram, o novo homem nasceu? Condiz ou não condiz? Se não condiz, então você tem que repensar seus conceitos. Você anda falando tanto palavrão? A sua boca está pior que o Sodoma e Gomorra? Vai estar. Eu preciso fazer essa autoanálise, chamada introspecção. É um exame que eu falo dentro para fora. Eu tenho que tirar de mim esse velho homem. Esses termos pesados, esses termos pejorativos que eu uso, eu tenho que tirar dentro de mim. E eu só tiro isso através de quê? A partir do momento que eu tiver o conhecimento da palavra. Conhecimento da palavra. Porque senão vai te destruir. O povo estava sendo destruído porque ele faltava conhecimento. Então nós queremos entender que eles estavam fazendo tudo errado porque eles não sabiam. Eles não tinham noção das decisões que eles tomavam. Achar que tudo é normal. Vivemos tempos difíceis hoje. Temos tempos difíceis. As leis estão mudando. As legislações estão se inclinando aí para a conhecida a PL lá, né, da censura. Está vindo coisa por aí. E não acho que tudo é normal, não. Não está tudo normal. As coisas não estão tudo normal. Nós temos que entender que as coisas santas de Deus, elas continuam santas. Por que tem coisas que antigamente não podia e hoje pode? Por que outrora tinha coisas que era santa e hoje não é mais? Nada mudou. Sabe por quê? Porque Deus é o mesmo. A Bíblia diz assim no livro de Hebreus, no capítulo 13, versículos 7 e 8, que Deus, Jesus Cristo, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, do 7 ao 8. Está escrito isso. Eu só estou transmitindo para os irmãos. Eu não estou falando nada da minha boca aqui, é tudo que está na Bíblia. Se Jesus não mudou, se o sacrifício dele continua, aí é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A palavra de Deus ela é imutável, ela não muda, quem muda somos nós. O povo de Israel vivia mudando, vivia se perdendo, vivia para que pior que o povo que saiu do Egito. Quantas vezes já foi dito isso aí? Que o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo. Vendo milagre, vendo coluna de fogo durante a noite, vendo nuvem protegendo, os seus calçados cresciam nos pés, as suas roupas não rasgavam. 3 milhões de pessoas, nenhuma ficou doente, nenhum enfermo. Deus provendo comida, Deus provendo carne, Deus provendo água na rocha, Deus provendo proteção, tudo. Mesmo assim, passado algum tempo, toda aquela geração, 3 milhões de pessoas saíram do Egito. 3 milhões de pessoas. Sabe quantos que entraram na terra prometida? Quem sabe? Só 2. Josué e Caleb. Só 2. Se você pegar 3 milhões de pessoas, colocar 2, a porcentagem vai dar o quê? 0,0000 negativo, né? Vocês estão vendo como que a peneirada de Deus é forte? Não adianta você achar que está vindo da igreja e não está na igreja. Porque às vezes você está aqui, só que sua cabeça está lá no computador, pegando a palavra. Mas é verdade. Porque também já aconteceu comigo isso. Você está aqui, o seu corpo está aqui. Mas sua cabeça, sua mente está em outro lugar. Você continua assim, não precisa ser curado. Você precisa passar
quero trazer para vocês, ao longo desse estudo, não adianta eu só ouvir, eu não ficar ouvindo, eu venho aqui no domingo, eu venho na quinta-feira, eu venho no sábado no jovem, eu venho na oração de sexta-feira, eu vou na célula na terça, eu vou na célula de casal na quarta-feira, mas eu continuo dizendo assim, ó, vou fazer do meu jeito, Aí você pode estar pensando assim, essas são as consequências pela falta de conhecimento, durante a história da humanidade, nós tivemos aqui, quando o povo começou a perder a sua essência, quando o cristão começou a se desviar, quando a população começou a macular muito a palavra do Senhor, quando a palavra começou a cair no esquecimento, nós tivemos os grandes avivamentos da palavra de Deus. Quem se lembra dos grandes avivamentos? Tivemos grandes avivamentos. Quais foram? O primeiro avivamento de 1730 a 1840, numa colônia americana, através de John Wesley, Charles Wesley, George Whitefield. Eles se reuniram com um grande culto de oração incessante, uma busca incessante, buscando reavivar. O que é reavivamento? É você firmar o compromisso com Cristo, é você reafirmar o seu compromisso. Eles fizeram isso no século XVIII. Depois tivemos outro grande avivamento no país de Gales, através de um jovem de 27 anos, chamado Evan Roberts, que também se juntou com sua irmã de 16 anos de idade e começaram a orar, começaram a buscar, a partir do momento que defenderam o batismo pelo Espírito Santo. E a história nos diz que aquilo contagiou toda uma geração, contagiou toda uma região. O Espírito Santo começou a agir, a igreja começou a se encher, a palavra de Deus voltou a ser pregada. E por que a gente não traz esse reavivamento para hoje? Por que Bela Vista pode ser o epicentro? Vocês sabem onde fica o país de Gales? O país de Gales é o principado da Grã-Bretanha, que é subordinado à rainha da Inglaterra. É um principadozinho, se duvidar, menor do que Bela Vista e Jardim junto. É pequenininho mesmo, e é considerado um país. É um principado. O que é um principado? É o supra-sumo, o resumo da ciência dos sinopses. É uma coisa pequena em questões estaduais. Depois nós tivemos um grande avivamento, mais conhecido talvez no ano de 1906, na conhecida Rua Azusa, nos Estados Unidos, onde também ali começou a se dar maior importância a pregação da palavra, o batismo do Espírito Santo. Ali aumentou as atividades missionárias. Dali nasceu o avivamento, 1906 até 1914 mais ou menos. Jonathan Seymour foi um grande idealizador desse avivamento. A igreja precisa buscar saber o que é. A igreja precisa saber o que é o avivamento. Quando Deus chegou a Oséias, ele queria isso. Esse povo tem que parar. Vamos trazer para a nossa linguagem hoje, né? Vamos parar com essa palhaçada que vocês estão fazendo aí, ó. E se curvar diante de mim, porque eu creio nisso aqui. E no instalar de Deus eu destruo. Deus já teve duas vontades de acabar com a humanidade. A primeira foi no dilúvio. Aliás, foi lá quando Moisés subiu para receber as tábuas do mandamento. Que o povo construiu um bezerro de ouro lá. Ele falou: vou destruir esse povo, não aguento mais. O que aconteceu? Moisés foi lá e interferiu, orou pelo povo de Deus. Por causa de Moisés, que era obediente, resolveu preservar. O segundo foi por causa do dilúvio. Ele preservou somente uma família, Noé. Todo mundo sabe a história. Deus, ele tem se revelado como um consertador, um consertante, uma pessoa que reconstrói, um ser que reconstrói a sua criatura. Só que o homem, a humanidade, ao longo dos anos, tem feito com isso deturpar, não ter dado a devida importância para a providência do Senhor. E Oséias, uma mulher que estava se prostituindo, com 3 filhos, cujos seus nomes eram sem salvação, não tinham comunhão com Deus, carregando
carregando sobre seus ombros o dever de pregar a palavra. Imagine só, um jovem levar a todo o povo, ainda mais no norte de Jerusalém, de Israel, que era um povo um pouco mais difícil. Qual que é a diferença de Israel para Judá? Judá fica ali nas próximas colinas, regiões montanhosas. Já Israel ela fica mais ao norte, região da Ásia, na região do norte lá, tá? Então é uma região um pouco mais longínqua, um lugar mais quente. Mesmo assim, houve a obediência. Sem conhecimento da palavra, irmão, sem conhecimento da palavra, eu vivo jogando conversa fora. Eu vivo falando coisas que não existem. Por exemplo, eu acreditava, em outrora, e quem tem mais de 30 anos aí vai lembrar. Vocês lembram que dizia que o mundo ia acabar no ano 2000? Quem que lembra disso aí? E falavam assim, está na Bíblia. E eu acreditava. Por quê? Eu não sabia. Em vez de eu pegar essa bênção aqui, ó, o que significa a palavra Bíblia? Alguém sabe ou não? Muito sim, tá? A palavra Bíblia, em grego, o hebraico, em grego, significa coleção de livros. É por isso que são vários livros na Bíblia. A Bíblia significa coleção de livros. Desde a época em que os gregos começaram ali a traduzir do hebraico para o grego, e quando começou a se montar as assembleias, as conhecidas eclésias. O que é eclésia? Eclésia no grego significa igreja, literalmente, tá? Eclésia. Esse profeta, ele tomou sobre os seus ombros essa responsabilidade, e ele está agora levando ao seu povo uma mensagem de Deus. Aí você pode pensar assim, ó: nossa, mas esse homem era casado com essa mulher problemática, com 3 filhos problemáticos. Eu quero que você me apresente um servo de Deus, ou um grande servo de Deus, que seguiu a mensagem do Senhor, que obedeceu sem antes ser testado. Moisés foi testado. Foi testado aonde? Ele foi testado no deserto. Foi testado a paciência dele. Davi foi testado aonde? Contra o gigante. Elias foi testado contra quem? Contra todos. Ele teve contra o rei Acabe e Jezabel. Ela falou: vou matar esse camarada aí, só sobrou ele, o profeta. Ele foi provado, foi testado. No entanto, ele não viu a morte. A Bíblia nos diz que ele foi transladado. Eu só falei 3 para os irmãos. Todos os profetas aí do Senhor, eles foram testados. Às vezes você pode estar se perguntando assim: mas está tão difícil para mim? Nossa, mas como que é difícil? Aí você olha para esses profetas, vê se está difícil para você. Algumas pessoas chegam de você e falam assim: o inferno é aqui mesmo. Vai, isso aqui não vai acabar não, isso aí é só uma liturgia. Se o inferno é aqui mesmo, está muito bom. Eu tomo meu mate, tomo meu tereré, eu tenho água fresca, eu tenho roupa, eu tenho calçado, tenho uma casa, tenho comida saborosa, com vários sabores, tenho fruta, tenho meu trabalho, tenho meu salário. Não é aqui. A Bíblia diz que o inferno significa lugar de condenação, sem chance de retorno, sem chance de regresso. E o que Deus queria para esse povo era isso. Eu não quero, em outras palavras, eu não quero que vocês vão para esse lugar. Eu não quero que vocês vão parar lá, vocês estão percebendo? E hoje, a palavra de Deus, ela reflete a mesma coisa. O que adianta a falta de conhecimento? Ela me traz situações nas quais eu não sei me posicionar. O que é que adianta eu chegar para os irmãos aqui e dizer para os irmãos assim: a Bíblia tem 66 livros, 139 livros no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento, que a Bíblia possui 1189 versículos, a Bíblia possui 31.102 capítulos, que a Bíblia é o livro maior de Salmo, com 150 capítulos, e que possui 2.461 versículos. O que adianta eu falar para vocês no livro de Gênesis, existe 50 capítulos e 1.533 versículos, se eu não aplicar? O que adianta? Eu chegar e dizer assim, a primeira carta de
adianta se eu não aplicar? Se eu adquiro conhecimento do céu, buscar as coisas que é do alto, a palavra do Senhor, eu não posso chegar aqui, pegar o microfone e ficar falando blá 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 blá, um monte de coisa. Eu vou sair vazio. E se a palavra de Deus me fala o contrário, Deus falou assim: da minha boca, nenhuma palavra da minha boca voltará vazia. Como que eu posso subir no púlpito e ficar falando de mim o tempo inteiro? Eu tenho que falar da palavra. Essa palavra aqui que vai me nortear. É para isso que eu estou aqui e você está aqui. É para isso que você saiu do conforto da sua casa. É para isso que você deixou de fazer as coisas que talvez você queria fazer, mais do que está aqui. Mas você está aqui. E Deus está se inclinando para você. Você pode ter certeza disso. Você vai colher o seu fruto. Você vai colher o seu galardão. Para a gente poder encerrar, eu quero deixar aqui alguns versículos que trazem a importância. Eu poderia colocar aqui, irmãos, dezenas, centenas de versículos que falam sobre conhecimento. Que falam sobre conhecimento. Para que nós não sejamos destruídos. 1 Coríntios. Projeta para nós aí, por favor. 1 Coríntios 4 e 5. Já no Novo Testamento, para a gente encerrar. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não só trará a luz das coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os motivos dos corações. Então cada um receberá seu reconhecimento da parte de Deus. Reconhecimento da parte de Deus. Reconhecimento. Você ser reconhecido. Reconhecido novamente. Projeto para nós agora. Provérbios 1, 4. Provérbios 1, 4. Para dar prudência aos simples e conhecimento e bom senso. A quem? A quem? Aos jovens. A Bíblia faz muita referência a vocês. Muita referência a vocês. Sabe por quê? Porque o jovem, ele vive uma fase de transformação, de transigência, uma fase de curiosidade, uma fase de até rebeldia. Cuidado com a sua rebeldia. Projeto para nós agora, 1 Timóteo 2, 4. 1 Timóteo 2, 4. Parte B do versículo. Que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Todo mundo conhece aquele versículo, né? João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para a gente encerrar. Libertar do quê? Daquilo que te escraviza. É novela, é filme, futebol, cigarro, bebida. O que é lascívia? É a gula? É a inveja? O que é? O que é que está te escravizando? Em que você precisa ser liberto? Para ser verdadeiramente seres livres, é preciso confessar, é preciso se derramar diante de Deus, não apenas dizer da boca para fora. Nós temos um grande homem, tivemos um grande homem na Bíblia, chamado Salomão. Esse homem, a Bíblia nos revela que depois de Davi, Israel teve naturalmente só dois reis, legalmente constituídos, Davi e seu filho Salomão. Certa vez, quando ele tomou posse do reino, o Senhor se colocou diante de Deus. A Bíblia diz assim que ele tinha tanta prata, tanto ouro e bronze, que era incontável durante o seu domínio. Ele é uma das grandes referências que nós temos de buscar conhecimento. Ele nos deu um exemplo muito bonito do que é mais importante. O que é mais importante? O que eu preciso? Eu preciso de ouro, preciso de prata, preciso de bronze, preciso de dinheiro, preciso de fortuna. Projeto para nós aí, 1 Reis 3,8, para a gente encerrar. 1 Reis 3,8.
pode contar, nem numerar, de tão grande que é. Vai. Dá a teu servo entendimento para julgar o teu povo, para discernir com sabedoria entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar esse teu povo tão numeroso? O que ele pediu? Sabedoria. Isso nos traz a entender que você pode ter dinheiro aos montes. Você pode ter robusta conta bancária. Você pode ter quantias aí astronômicas. Você pode ser o mais famoso, o mais conhecido, o mais rico, como Salomão era. Só que, se não tiver o conhecimento que vem do céu, se ele não tiver o entendimento para lidar com isso, nada lhe será suficiente. Que nós possamos, irmãos, buscar conhecimento que vem do céu. Porque se Deus disse assim, Ele não falou, o meu povo está sendo destruído por falta de dinheiro. Ele não falou, o meu povo está sendo destruído porque ele falta um carro novo. Ele não falou, o meu povo está sendo destruído porque ele falta um trabalho. Não, ele não falou. Ele disse que o povo está sendo destruído porque ele faltava conhecimento. E esse conhecimento é da palavra. Não são dos livros didáticos escritos por algum escritor apócrifo, algum livro apócrifo que você lê. Não sabe de onde que vem. Em nome de Jesus, coloca em pé um pouquinho para a gente poder encerrar. Vou fazer uma oração. Eu senti de orar nesse momento. Curvar a tua cabeça. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa imensa, rica, inenarrável oportunidade de estar aqui falando da tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, que cada pessoa que ouviu isso seja transformada, seja modificada, que o conhecimento que vem do alto, Pai, seja um alimento espiritual para essa pessoa. Que nenhum de nós possamos sair daqui da mesma forma que entramos, meu Pai. E que o conhecimento da tua palavra nos transforme, nos abençoe, nos auxilie, nos guie, e que a partir de hoje nós possamos tomar decisões fundamentadas somente na tua palavra e diante da tua vontade, debaixo da tua vontade. Abençoe cada um que veio, abençoe também cada um que não pôde vir por motivo de força maior, mas tu sabes, Senhor, da próxima vez estarão presentes. Muito obrigado por essa oportunidade, e que o Senhor nos abençoe, meu Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém?